Sejam muito bem-vindas a esse nosso vídeo de alinhamento dos céus. Um propósito que Deus colocou no meu coração para trazer amor a tantas vidas e trazer um novo alinhamento, porque a tendência é a gente se alinhar diante de tudo que é circunstância, o ambiente, a gente vai se moldando e se alinhando conforme a dança, não é assim? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho dessa questão de quem nós nos tornamos. Mas também, quem Deus diz que eu sou? Já comecei toda enrolada hoje, mas quem Deus diz que eu sou? Ele não me convidou para ser perfeita aqui com vocês, ele me convidou para ser verdadeira e inteira. E assim eu vou seguir. Nós vamos tropeçando, mas se alinhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque toda semana a gente fala sobre algo voltado à nossa mente, corpo e fé. Nós vamos alinhando tudo isso, porque a tendência é a gente ser fracionada aos poucos, né? E sempre acompanhado do nosso cafezinho, para conseguir trazer esse amor ao coração, né? Aquele cafezinho para esquentar o coração. E vamos voltar à nossa frase, que é o nosso tema de hoje? Quem definiu a pessoa que você acredita ser hoje? Eu já iniciei aqui dizendo que circunstâncias, ambientes, muitas coisas influenciam quem nós somos hoje, né? O que define a pessoa que nós somos. Mas dentro da vida real, eu também fui assim. Eu também, durante muito tempo, acreditei que eu sabia realmente quem eu era, o que eu desejava. E chegou um ponto da vida em que a vida virou de cabeça para baixo e eu disse, não, realmente eu não sei de nada. Eu não sei absolutamente de nada. E onde eu vou encontrar essas respostas, né? E aí é onde Deus mostrou para mim que as respostas estavam dentro de mim. As respostas não estavam no meu processo profissional, no meu trabalho, na minha família, não. Estava no meu secreto com Ele. Por quê? A vida sim foi nos moldando. A vida vai trazendo direcionamento. E nem sempre esse direcionamento é exatamente aquilo que Deus quer que a gente viva. E aí foi então nesse momento que uma pergunta mudou a minha vida, mudou a minha caminhada. Quem está realmente definindo quem eu sou? Ou será que vale a pena eu continuar acreditando no que eu acredito, me moldando como eu me moldo, ou vivendo aquilo que eu vivo? Né? Então isso tudo me trouxe reflexão e eu sou assim, né? Curiosíssima, teimosa, sabe? Tudo isso sou eu. E muitas vezes você vai se identificar com tudo isso também na sua própria vida. Aquilo que de repente você acreditou que fosse identidade, nada mais é do que uma realidade moldada por uma história, moldada por uma vida de tensão. Então a gente constrói identidade em muitos lugares. Sabe que lugares são esses? Na aprovação, o desejo de ser aprovada, na rejeição, na profissão, na maternidade, nos erros, nos traumas, nas conquistas que a gente ama conquistar, até que tudo isso muda. E quando muda, parece que nós deixamos de saber quem nós somos. Então, se eu não tenho mais o sucesso que eu tinha profissionalmente, se eu não sou mais a menina que eu era, eu me descobri mãe, se eu, de repente, estou muito feliz num relacionamento, num casamento, e de repente esse casamento deixa de existir, esse relacionamento deixa de existir, não por, às vezes, nossa desistência, mas por desistência da outra pessoa, ou até pelas circunstâncias que moldaram esse relacionamento, as coisas perdem o rumo. E a gente fala, o que eu faço agora? Que caminho eu vou tomar? Para onde eu vou? O que eu faço? Então muitas perguntas começam a surgir dentro de nós. E dentro desse contexto, a confusão é instalada.
Deus, alinhar de fato as nossas emoções com a nossa essência, trazendo isso para a nossa identidade, nós não vamos mais viver uma expectativa da terra. Porque o mundo, ele diz, descubra quem você é, não é assim? Descubra quem você é. Mas Deus diz, vinde a mim e eu mostrarei quem você sempre foi aos meus olhos. E aí nunca vai te faltar apoio. Porque o mundo pode não te apoiar, o mundo pode te faltar, o mundo pode te decepcionar. As circunstâncias podem te fazer desacreditar. Desacreditar de dias melhores, desacreditar até dos seus próprios potenciais, desacreditar daquilo tudo que Deus tem trazido para a sua vida, desacreditar dos seus merecimentos, desacreditar de tanta coisa. Só que dentro da perspectiva do céu, que é esse alinhamento que a gente quer ter aqui hoje, né? Entre olhar para o que o mundo pode oferecer e olhar para o que Deus realmente tem para nós, é um caminho muito diferente, né? E é uma realização muito diferente. Por quê? Se a gente pensa em conceitos de que a palavra nos ensina muito, biblicamente estamos todos os ensinamentos, biblicamente nós vivemos muitas oportunidades, biblicamente nós vivemos muito acolhimento e a gente fica procurando em seres que muitas vezes também carregam os seus próprios erros. Então a gente fica na expectativa de que o outro pode nos ajudar. E que na verdade o outro só vai nos ajudar a partir da perspectiva que ele tem. Então ele não vai dar nada além do que tem dentro dele. E muitas vezes está evidente o ego, os medos, as angústias, as tristezas, os traumas, as decepções. E aí isso faz com que a nossa bagagem também fique pesada. É como se a gente estivesse trocando coisas, não em posicionamentos de verdade, e sim de posicionamentos de moldagem do momento. Então a gente vai viver algo relacionado a gente brinca muito, né? Que é o que o vento tá tocando, sabe? Aquilo que tá acontecendo naquele momento. E aí envolve dores de muitos seres. Agora, quando a gente se alinha em relação à palavra, à nossa espiritualidade, à nossa essência, aquilo que está dentro de nós, a nossa fonte, a gente entende muita coisa diferente. Então, Paulo, ele começa a sua carta lembrando que os cristãos eles não precisam fazer, mas eles precisam entender quem eles são em Cristo. Que é o quê? Escolhidos, adotados, remidos e amados. Então Deus, ele estabelece identidade antes de apresentar a nossa missão. Então primeiro ele vai mostrar quem somos diante dele, e aí é onde a gente é amado, é querida, é filha, é serva ao mesmo tempo, é vida, né? Então, muitas vezes a gente passa muito tempo na nossa vida tentando ser alguém para contribuir com o outro. Mas hoje Deus quer nos alinhar no sentido de que nós precisamos ser quem Deus quer que nós sejamos, moldadas por Ele e não pelo mundo em si, para que nós possamos o quê? Transbordar no nosso ambiente, na nossa família, em quem a gente ama, porque senão a gente vai ficar vivendo o momento, o balanço do vento, a direção em que o vento está tocando, ou então se desgastando para ser alguém que vai ter que ser aprovada pelo outro a partir daquilo que o outro vai validar para você de bom ou ruim. E não é isso que Deus deseja, né? Então, coloca uma frase no seu coração. A identidade não é construída
pelo que aconteceu com você. Ela é revelada por aquele que nos criou. Então hoje eu estar aqui sentada com vocês dentro desse vídeo, fazendo esse movimento aqui no YouTube, buscando alinhar a minha vida para transbordar na vida de vocês, tem me trazido muita maturidade. Porque forças para estar aqui muitas vezes faltam. O desejo transborda, porque nós somos isso. A gente transborda no desejo de fazer o bem às pessoas, de estar com pessoas, de transbordar em pessoas. Ainda mais quando nós passamos um momento muito grande de rejeição. E essa rejeição ela pode ser real ou imaginária. Imaginária, que eu digo imaginária, real é quando você realmente passou por um processo de rejeição. Imaginária é quando circunstâncias fizeram você acreditar que você foi rejeitada. Então, a maioria das vezes, a gente acredita que foi rejeitada. E aí a gente passa uma vida tentando o quê? Agradar o outro. Ser validada pelo que o outro pode nos trazer. Então, não. Né? Enquanto você permite que as feridas contem quem você é, elas continuarão dirigindo a sua vida. E Deus não quer isso. Eu falo que as feridas elas podem até dirigir a nossa vida dentro do nosso testemunho, daquilo que a gente pode compartilhar de obras, bênçãos que Deus fez na nossa vida através das nossas feridas, uma moldagem para que a gente encontrasse a nossa identidade. Entende essa diferença? Então, quando eu conto uma história com tristeza, com angústia, com dificuldade, eu vou só alimentar a identidade através da dor. Quando eu conto um testemunho validado e já trazendo o tanto que Deus me fez, né? E tudo aquilo que eu realizei através disso e a gratidão que eu tenho pelo que Deus fez mesmo em dor, transformou hoje a minha vida em amor para transbordar, aí o testemunho muda de figura. Aí a identidade é real, porque você não vai mostrar que a sua história é perfeita, você vai mostrar que existe uma identidade construída em Cristo Jesus para que você seja quem você é hoje. Então hoje muitas mulheres vivem um vazio muito grande, tá? E esse vazio, ele pode estar transbordando na parte financeira, porque ela não tem problemas financeiros, então ela compra felicidade, ela acredita que ela pode comprar muitas coisas. Eu estava observando essas semanas, né? Fui fazer a unha com a Lê, e aí a gente, numa conversa, ela estava mostrando, olha, você conhece essa pessoa? Olha como ela é bem sucedida e tal, não sei o quê, mas olha como ela tem um problema em relação à parte de relacionamentos. O homem para ela é como um objeto, como um brinquedo, como algo que ela compra com o dinheiro que ela conquistou profissionalmente. Então tem uma ferida nessa identidade, tem um trauma nessa identidade dela, nessa história, na verdade nessa história que molda uma identidade que ela carrega hoje. E já tem outras mulheres que têm, de repente, um amor da vida delas, vivem uma submissão muito grande em relação a isso, e aí distorcem um pouquinho o que é submissão e vivem uma prisão de um relacionamento e escassez em tantas outras partes, inclusive escassez de amor. Então, a gente começa a entender que as mulheres elas não conseguem viver 100% quando essas identidades estão desalinhadas. E para haver este alinhamento, não é alinhar com o que está fora, é alinhar com o que está dentro. Então a busca não é em ganhar mais, em fazer mais, em ser mais, em realizar mais. Não. É a busca verdadeira do que a minha história pode estar me moldando negativamente. E o que essa história tem para validar o meu testemunho para que eu possa viver este alinhamento de fato e vir a viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Para mim, para minha família, para os meus relacionamentos, para as minhas vivências. Então, a gente passa uma vida se desdobrando para tentar ajustar tudo que está à nossa volta.
mas o momento de alinhamento é quando a gente para alinhar o que está dentro de nós. Fizemos consulta ontem, né? Ontem foi quarta-feira, dia de consulta integrativa, IntegraFlow. E na consulta, a paciente falou assim, olha, eu já sei toda essa teoria, né? Já passei em muitos psiquiatras, eu já tomei muitos medicamentos, a ansiedade toma conta do meu coração, eu já fui em muitos psicólogos, já fiz muitas terapias, mas eu não consigo colocar em prática tudo aquilo que é ensinado a mim. Eu falei, então, é aí que mora a grande questão. Você está tentando alinhar as coisas fora de você. Ter controle sobre o seu ambiente, ter controle sobre a vida das pessoas, ter controle sobre a sua própria vida. Mas você não está buscando um alinhamento interno. Aí ela falou, mas eu não sei por onde começar. Eu falei, que tal começar pela criança ferida? Né? Que tal começar por essa criança ferida? Aí ela falou assim, mas como você sabe que a minha criança foi ferida? Eu falei, porque isso é um reflexo do que você está vivendo hoje. Não tem como você viver um adoecimento no dia de hoje se você não tiver um adoecimento da sua menina interior. A sua menina carrega e molda o medo que você tem do futuro e a incapacidade que você enfrenta no dia de hoje. Então não tem como caminhar de forma diferente. Sempre haverá uma necessidade de você se realinhar novamente dentro de si. E esse alinhamento ele não pode ser moldado pelo aquilo que um profissional vai trazer para você. Porque as respostas estão dentro de você. Isso é muito importante que se compreenda. Por quê? Se nós ficamos buscando, aí entra a grande questão. O corpo ele vai viver enfrentando essa prova de valor. E o corpo vai permanecer no estado de alerta, como se ele precisasse conquistar a aceitação o tempo todo. E aí vai expressar de várias maneiras, né? E aí a rejeição, ela vai gerar máscaras, né? Que vão esconder a sua verdadeira identidade. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que a gente vai sendo moldada. E aí a gente vai entrando dentro de uma armadura. Ou é uma armadura para se proteger do mundo exterior, então eu não quero saber de nada que está fora porque eu não dou conta mais de nada disso, e a armadura está pesada, mas eu não consigo sair de dentro dela. Ou eu coloco uma capa de heroína e quero salvar o mundo para não ter que olhar para dentro de mim. Então, para não lidar com meus próprios sentimentos, com as minhas próprias dificuldades, eu começo a querer lidar com tudo que há ao meu redor. E aí eu abraço tudo isso, só que a capa está ficando pesada. Imagine dar conta de continuar carregando todo mundo, todas as circunstâncias desse ambiente. Não vai dar certo. Não dá mais. Chega no limite que... E aí é onde é realmente essa virada de chave. Mas Cristo, ele não veio apenas para perdoar os nossos pecados. E a gente fica muito presa a essa consciência, né? De que ele veio para nos livrar do mal. Amém? Amém. Porém, tem algo a mais. Ele veio para restaurar filhos, filhas ao relacionamento com o Pai. Então, ele veio para ser o nosso ajudador e entendedor através da sua vivência, das suas parábolas, dos seus ensinamentos de que o princípio é voltar ao Pai. E ninguém volta ao Pai senão por Ele. Então, aonde a gente começa a alinhar tudo isso, aonde tudo começa a fazer sentido. E nesse sentido, é algo que a gente vai praticar essa semana, porque a gente precisa ver na prática. Alinhamento não é teoria, alinhamento é vivência. Assim como eu falei para essa paciente, eu posso ser instrumento na tua vida, guiada por Deus, porque é assim que eu faço, eu não consigo fazer nada pelo meu ego. Todos os meus valores, os meus conceitos e o meu ego estão dentro do meu bolso, né? Eu brinco muito, falo, está dentro do meu bolso, para que eu viva com você aquilo que é da tua identidade, para te ajudar a se alinhar com aquilo que Deus tem para a sua vida, curando as suas feridas e a sua identidade como menina, como filha, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional.
profissional e assim a gente vem vindo dentro dessa roda das identidades femininas. Então, se uma delas está em desconexão, todas as outras vão sofrer as consequências. E tem uma identidade que precisa ser restaurada acima de todas as coisas, que é o quê? A nossa identidade espiritual. A mulher vazia de fé, de crer, de esperança, não consegue se alinhar em identidade nenhuma. Não vai ter cura como filha, não vai ter cura como esposa, não vai ter cura como mãe, não vai ter cura como profissional. Entende? E principalmente falar de um assunto que é bem difícil de ser falado, mas Deus me chamou para isso. Já tem um tempo aonde eu falei, Deus, eu tenho tanto medo de falar sobre isso, que é o quê? A cura da religiosidade. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para um outro momento, e nós vamos falar muito sobre isso, porque Deus tem trazido isso ao meu coração. Porque se a nossa espiritualidade estiver distorcida e ferida, nós vamos nos tornar mulheres religiosas ao extremo e julgadoras de vida alheia. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas nós precisamos praticar, né? Praticar. Então, durante essa semana, sempre que surgir um pensamento como eu não sou suficiente, eu nunca consigo, eu preciso provar meu valor, para e pergunta, essa voz se parece com a voz do meu pai? Pai espiritual? Será que ela se parece? Será que ela sopra aos meus ouvidos dessa forma? Com certeza não, porque o pai não é julgador, né? Pai não é julgador, não é julgador. Deixa eu abrir aqui pra gente em Efésios. Alma, me dê o capítulo em Efésios para que eu traga para as mulheres neste momento. Vamos lá. Ela vai abrir aqui para nós o capítulo de Efésios, a qual se refere aqui. Efésios 1, né? Efésios 1. Do 3 ao 14, né? Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E aí, quando a gente entende que Ele nos escolheu, pega a sua Bíblia aí, você vai ler Efésios inteiro. Mas a identidade, em Efésios 1, capítulo 4, diz, Ele nos escolheu. Então, a identidade começa na escolha de Deus em relação a nós. E não na aprovação das pessoas. Então, você não nasceu para conquistar valor. Você foi escolhida por Deus antes mesmo de conseguir qualquer coisa. Qualquer coisa. Já no verso 5 diz assim, nos predestinou para a adoção. Então aqui está uma das maiores curas à rejeição, para a rejeição. Nós não somos apenas criaturas, nós não fomos só criadas por eles, não. Nós ganhamos a identidade de filhas. Filhas. Deus não apenas nos perdoou, Deus nos trouxe para dentro da família dele. Então nos adotou. Ele nos adotou como filhas. Já no verso 7 diz assim, temos a redenção pelo seu sangue. Então redenção significa que alguém pagou um preço para trazer de volta aquilo que parecia perdido. Então o nosso passado, ele pode explicar muitas coisas, mas ele não define quem nós somos. Eu costumo dizer para coisas que a gente vive no dia a dia que existem explicações que não podem ser justificativas. Então, quando eu atendo uma mulher que passou por algo, que ela foi muito ferida, nós vamos encontrar a explicação do porquê aquilo aconteceu. Isso não justifica a atitude de quem fez, mas explica por que nós precisamos viver aquilo e o que nós vamos fazer com isso. E para que nós precisamos passar exatamente pelo que passamos.
Vocês conseguem entender a diferença disso? Quando eu fico tentando encontrar justificativas para o que eu vivi, as coisas vão ficando muito mais dolorosas, porque como é que a gente vai encontrar uma justificativa para alguém que de repente viveu um abuso sexual, uma invasão de privacidade, que viveu um abandono de uma mãe, que viveu de repente o abandono de um pai, que viveu de repente um acidente muito impactante. Você entende? Agora, quando a gente vai em Deus entender qual é a explicação, o que isso significa, né? Então, é diferente, né? É diferente. Então, o passado explica muitas coisas, mas ele não define quem eu sou. Então, ele não justifica você estar agindo do jeito que você está agindo. Então, a gente precisa voltar lá, olhar novamente para isso, para encontrar uma explicação divina para se alinhar ao céu, para que você hoje viva isso. Mas é justificada por Deus, o nosso Senhor, e não definida por uma história, né? E aí, no versos 11, ele fala que fomos feitos herança. Fomos feitos herança. E essa parte é muito linda, porque normalmente pensamos que apenas assim, na herança que Deus nos dá. Mas Paulo, ele diz algo muito mais profundo, que é o quê? Nós nos tornamos herança dele. Herança dele. Então, nós não pertencemos às nossas feridas, nós pertencemos ao Pai. Gente, que coisa linda, né? Nós não pertencemos às nossas feridas, nós pertencemos ao Pai. E quando nós passamos a não pertencer às nossas feridas, algo muito profundo muda dentro de nós. E aí o alinhamento começa a ganhar um sentido diferente. Diferente porque nós vamos viver como filhas. Nós pertencemos ao Pai. E em Efésios, já, né, no capítulo 3, no versos 13, fala assim: fostes selados com o Espírito Santo. E aqui sim, nós temos selo de identidade, que identifica a propriedade que nós somos em Deus. Então, a nossa identidade não está marcada pela rejeição, ela está selada pelo Espírito Santo. Gente, que coisa linda! Então, assim, eu permiti que durante muitos anos a dor dissesse quem eu era. E eu vivesse e eu tivesse realmente essa vida alinhada a uma história. Há um medo que eu não entendia de onde vinha, uma rejeição que eu não entendia aonde tinha acontecido, há comportamentos que eu tinha de uma necessidade de aprovação extrema que me limitava a ser de fato quem eu era. Sabe quando você entra dentro de um processo de doutrinação? Para que você viva exatamente como reza, a minha mãe falava, né? Como reza o mandamento, mas não o mandamento do Pai, e sim o mandamento de uma história que nos moldou. E aí então, quando Deus trouxe essa maravilhosidade para a minha vida, rica de linda, né? Dessa oportunidade de olhar para isso, eu falei: Pai, eu preciso compartilhar isso com as mulheres. O Senhor tem ensinado tudo isso, não só dentro do meu trabalho, mas o Senhor tem restaurado a minha vida diante de Ti. Conseguir falar do Teu amor, falar da Tua presença, falar da importância de colocarmos em nós esse alinhamento. Mas que muitas vezes eu estou querendo alinhar as coisas na minha vida fora de mim. E isso não é possível se não acontecer o alinhamento que é dos céus. O alinhamento que é de Ti. E o Senhor é o CEO da minha empresa, o CEO da minha vida, aquele que rege, coordena todas as coisas. E o desejo que eu tenho no meu coração é que isso seja para a vida de todas as mulheres. Porque se não tiver
essa parte primordial, como que essas mulheres vão cuidar do templo do Espírito? Como que elas vão entender que o corpo precisa ser cuidado? Como que elas vão entender que as emoções precisam ser ajustadas, acolhidas, moldadas e não rejeitadas? E que essas emoções, elas vão trazer pensamentos de positividade ou de negatividade diante de uma vida. E que dentro desses pensamentos haverá um comportamento. E a maneira com que elas se comportam, a vida vai trazer resultados. E lidar com esses resultados não é fácil quando você não curou a sua identidade, quando você não voltou para se alinhar, quando você não voltou para curar a sua menina interior, quando você não voltou para colocar a sua menina interior nos braços do Pai, dar colo para ela, ser o refúgio ao quanto tanto ela esperou dentro de uma infância e não teve. Então, Deus me trouxe nesse sentido e é nesse propósito que nós vamos fazer esses alinhamentos aqui nessa playlist do YouTube. Vamos ter Papo Flow, vamos ter Café Flow, vamos ter programa Mulher Inteira também, né? Nossa playlist dentro do estúdio. Ixi, vamos viver tanta coisa rica de linda neste processo que eu tenho certeza que Deus está desbloqueando. Vamos viver também muitas coisas em relação a livros, né? Que eu acredito que tem muitos ensinamentos, inclusive eu estou lendo um, que é A Cura da Alma, e vou trazer detalhadamente os capítulos para vocês, os ensinamentos que Deus nos traz através deste livro. Vou fazer essa tradução para vocês dentro de um contexto, se vocês quiserem ler também, acompanhar, enfim. Mas é isso. Então, feliz vida para nós, feliz vida em alinhamento com a nossa identidade feminina. Seja bem-vinda a essa nova fase da sua vida. Então, durante essa semana, se pergunte, essa voz que eu estou ouvindo, que está tentando me guiar, é a voz do meu pai? É a voz do Pai? É a voz daquele que me escolheu, que me adotou e que me trouxe heranças maravilhosas a serem vividas?